Olá, sejam bem-vindos à rubrica Um Quarto de Conversa do Gerador. Hoje temos connosco o Júlio Alves, que é realizador, nasceu em Lisboa em 1971. Desde muito novo começou a trabalhar em cinema, tendo sido assistente de produção e realização em diversas produções cinematográficas, em países não apenas como Portugal, França, mas também Espanha. Realizou várias curtas-metragens em diferentes géneros e ainda 2 documentários de longa-metragem. Com a Arte de Morrer Longe, que é o seu novo filme e que vai antes estrear no Indie Lisboa, que já está a decorrer esta semana, e é a sua primeira longa ficção, longa-metragem de ficção, aliás, e chama-se Arte de Morrer Longe. Olá, Júlio, obrigado por teres aceito o nosso convite. Eu ia te perguntar, e começar por perguntar, sendo esta a tua primeira longa de ficção, obviamente que haverá várias razões para ter demorado tanto a teres uma longa-metragem em ficção. Conta-me como é que surgiu a hipótese de fazer este filme, de ser uma longa-metragem e de te aventurares mais uma vez no campo da ficção depois de várias curtas-metragens. Bem, o cinema é um processo longo e não é difícil, não é? É uma atividade como outra qualquer e, portanto, às vezes é possível fazer cinema com melhores condições, outras vezes nem tanto, mas vai sendo sempre possível. Bem, é um facto que eu comecei a fazer filmes já há bastante tempo. Este vai ser o 15º filme. Fiz efetivamente alguns em todos os formatos, desde curta-metragem, de ficção, de animação, documentário, mas também o que é certo é que não só 2, mas já 3 longas-metragens de cinema documentário, ou se quiseres mais de ensaio, e digamos a arte que os meus filmes tenho e, portanto, de alguma maneira vão explorando este ou aquele género e vão se encaixando, melhor dizendo, neste ou naquele género, e a Arte de Morrer Longe vem sendo a primeira longa-metragem de ficção, mas quer dizer, é apenas um dado que lhe estás a dar relevância, mas do meu ponto de vista é apenas, quer dizer, não, é apenas um dado, não tem mais importância do que isso. E acontece na sequência de uma adaptação. Eu já tinha adaptado um conto do Mário de Carvalho, Alferes, a partir de um conto do Era uma Vez um Alferes, do próprio Mário de Carvalho. Depois tinha já feito outras adaptações de um escritor espanhol, Manuel Ribas, tinha feito também do Miyakoto, e a partir de um conto chamado Ossos, que deu lugar depois a um filme chamado Ossudo, e surge naturalmente, ou seja, também de alguma maneira, se quiseres, de alguma necessidade deste lado mais ficcional que vou trabalhando a partir de um texto. E pronto, é isso. Procura a partir de um texto. Neste caso, propus ao Mário de Carvalho esta adaptação e, pronto, e o tempo permitiu chegar até aqui. Claro. Nada muito relevante. O próprio autor faz uma participação, um cameo, no filme, mas sobre isso poderemos falar mais à frente. Mas eu ia te perguntar o que é que encontraste neste romance, ou seja, ele conta-nos uma história de cotidiano que está muito presente hoje na nossa sociedade, a separação de um casal. Mas certamente que o livro tem outros elementos, logo a questão da história da separação e do processo de separação que vai ser gradualmente adiado por uma tartaruga e o não saberem qual é o destino que querem dar a essa tartaruga, que é um animal de estimação. Eu ia te perguntar o que é que te fascinou neste romance quando leste A Arte de Morrer Longe e porque é que percebeste que poderia, digamos assim, dar um bom objeto fílmico? Bem, o filme, ou aquilo que me interessa, digamos, no cinema, é basicamente às vezes partir ou ampliar de uma observação do meu contemporâneo, da minha realidade, daquilo que está à nossa volta. Havia uma frase que eu li, que gostei bastante, que de alguma maneira foi o motor disto tudo, que era muitas vezes casamos e não sabemos porquê, e também muitas vezes divorciamos-nos e não sabemos porquê. E creio que o filme trata disso, é uma espécie de filme sem heróis, que também já era, obviamente,
próprio livro do Mário Carvalho, ou seja, não precisamos de mais um herói para falar de nós, não é através de mais um herói que falamos de nós, portanto, não precisamos, e portanto são pessoas normais que têm efetivamente um problema, o filme começa exatamente com esse problema, ou seja, até está tudo bem, ou seja, não há nenhum problema, porque estão de comum acordo, estão só já numa separação objetual. E depois, sim, efetivamente existe um problema porque existe uma tartaruga. Obviamente que a tartaruga, se quiseres, é um animal que está ali, mas depois há, digamos, um conjunto de metáforas que aquela tartaruga pode levar, que não é só necessariamente um animal de estimação, pode ser outras coisas que está ali englobado, mas isso, a riqueza do cinema é quando o espectador participa e que, de alguma maneira, prolonga esse filme ou que essa tartaruga contém através da sua experiência, através da sua vontade de participar nesse filme, ou seja, do próprio esforço que também vai fazendo e, portanto, vai enriquecendo e vai construindo o filme com essas possíveis, digamos, histórias que ali estão. Portanto, a tartaruga é apenas uma metáfora, se quiseres, mas o que me fascina, efetivamente, ou o que me fascinou, foi poder trabalhar com estes dois grandes atores, Pedro Lacerda, Ana Moreira, e com um conjunto de outros, obviamente, e poder, de alguma maneira, ter desfrutado dessa experiência, de estar com eles e construir com eles esses personagens. Isso foi bastante simpático, se quiseres, foi bastante rico. Claro. E é verdade isso. E tu falas essa questão da tartaruga como sendo quase um elemento. E a verdade é que temos uma história que é bastante simples, bastante pragmática e bastante real, está bastante presente, como tu dizes, no dia a dia hoje. Mas obviamente que depois é pontuada de uma série de elementos, se me permites, do universo quase onírico ou do nonsense. Esses elementos acabam por lhe dar uma outra estrutura, pelo menos narrativa, de não ser um filme absolutamente normal, no sentido em que está a relatar o processo de separação de um casal e eles estão a dividir os seus objetos, mas depois há esses elementos do absurdo, quase do onírico. Eu ia te perguntar que forma é que conseguiste, como é que preparaste esta construção de juntar a uma história que é tão realística, não é? Estes elementos e de que forma é que acha que estes elementos impactam na própria narrativa do filme? Transformam-no, dão-lhe uma amplitude maior, não é? Levam-nos a pensar que nunca se vai resolver a situação a certa altura. É uma maneira de construir uma narrativa, esses elementos acabam por dar outra amplitude. Não sei, pronto, é como eu te dizia, acho que construir a partir daquilo que é dado, que era aquilo que de alguma maneira já estavas a fazer, é isso que é a potência do cinema. Eu interesso-me muito por cinema, interessa-me muito por cinema clássico, interessa-me por variedíssimas maneiras de contar, aquilo que tu chamaste, contar a história. Mas a realidade está aí, já existe. Portanto, a mim não me interessa exatamente fazer assim uma espécie de transformação da realidade ou usar o meio, a câmara, para captar essa realidade e colocá-la aqui ao serviço do espectador. Acho que há outros géneros, há outras pessoas a fazer melhor isso do que eu e, sobretudo, isso é uma coisa que não me interessa muito. Portanto, o que me interessa é, de alguma maneira, enfatizar, ou seja, se quiseres também elaborar a partir dessa realidade e, portanto, se há elementos que são elementos do real, como podem ser elementos também daquilo que vai na cabeça de cada um de nós, são visões que eventualmente os personagens podem ter. Se quiseres, pronto, é uma construção que tem muito pouco de raccord, se reparaste, é sempre muito elíptica. E cada ação tinha que ter um valor, ou seja, tinha que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Depois havia sempre um salto no tempo. Esse salto no tempo podiam ser alguns segundos, como podiam ser alguns dias, mas não uma construção tão, se quiseres, com uma linguagem mais televisiva ou com uma linguagem mais normal para contar essas histórias do cotidiano. Portanto, eu fui enriquecendo com a minha própria experiência, com o meu olhar, juntando coisas que ia encontrando
O filme está muito pontuado sobre esta natureza, a natureza selvagem, a natureza domesticada e a natureza artificial. E sobre essas três naturezas o filme vai navegando. Portanto, a natureza selvagem é aquela que nós não podemos controlar, as tempestades, os rios, os mares, etc. Depois há a natureza plastificada, que o filme está cheio dela, não é? Portanto, há uns padrões, há os objetos. Claro. E depois... Há uma casa que nós não conseguimos situar bem no tempo em relação aos seus objetos. Sim, e aliás, uma conversa sobre isso depois de ver o filme. A casa digamos, está pontuada de um conjunto de objetos que são aquilo que nós todos vamos fazendo ao longo do tempo, acumulando coisas, umas mais deste tempo, outras de outro, um conjunto de memórias, um conjunto de objetos, fotografias que vão estando a decorar, mas isso é no fundo a casa de cada um de nós, não é? Quer dizer, nós todos próprios, nós todos temos uma coleção particular. Se tu pensares, também trazes uma coleção particular, o primeiro relógio que tiveste, a primeira coleção de cromos ou caderneta de cromos que fizeste, a primeira carta de amor que te escreveram, enfim. E uns são visíveis, outros não tanto, mas os ambientes são sempre, naquele caso, a casa deles era pronto, não interessava mais outra ideia que era uma ideia de aquários, de reflexão, em que não é exatamente assim. Eles próprios também estavam metidos num grande aquário, não é? A sua própria vida é um grande aquário, porque no fundo somos nós que a estamos a observar, não é? E se a estamos a observar é porque também temos alguma parede, nem que seja transparente, que nos levasse a espreitar para dentro. Portanto, no fundo, o filme também é construído com essa ideia de alguma coisa que está no meio entre eles e a câmara, e que nos vai dando uma certa, digamos, possibilidade de ver uma espécie de 360, se quiseres. Sem dúvida. É isso, mas... Aí há um aspecto muito voyeurístico na maneira como nós conseguimos aceder àquela história em concreto, e não só aceder à história em si, ao desenlace, mas à maneira como aquelas personagens estão construídas. Há um certo trágico ou cómico na maneira como eles vão adiando, porque sabem que é, obviamente, uma decisão difícil de tomar. Eu ia te perguntar também isso, porque o filme acaba por ter uma relação muito interessante espacialmente. E estavas a falar muito da ideia da casa, e tu filmas, obviamente, muito bem essa ideia da casa, a maneira como ele tem o quarto e a sala, e eles vão trocando o espaço onde cada um dorme, enquanto a decisão de se separarem estar realmente consumada. Mas também tem uma relação muito interessante com os espaços da cidade de Lisboa. É interessante para ti neste caso, que o teu cinema, e este filme em concreto, consiga ter essa relação muito bem explícita, esta relação com os espaços muito bem, muito interessante, que impacta facilmente a história. Nós percebemos, aliás, quando ele tenta encontrar uma casa nova para viver, ele confronta-se com problemas que também são dois, têm a ver com as rendas altas, por exemplo. É interessante para ti, ou melhor, esta história conseguia ter essa dimensão, poder lidar com diversos espaços, nomeadamente da casa, mas também fora dele. A relação espacial é sempre também tempo e espaço, são duas questões no cinema, não é? Obviamente que, como eu te dizia, o que isto é parte de uma observação do contemporâneo e de uma cidade que eu conheço relativamente bem. Portanto, de alguma maneira, o que também me interessava era que este filme pudesse trazer essa cidade que eu conheço, ou a minha visão desta cidade. Não necessariamente os espaços são todos ligados, há sítios que quase que o campo e o contracampo são feitos em pontos diferentes, mas eu gosto quer dizer, eu acho que procuro olhar para os espaços e depois construir a partir deles. Não faço absolutamente nada, quase que diria, não tenho assim uma imagem e vou à procura de construir essa imagem. Eu parto sempre de uma certa realidade. E o que faço é que vou compondo com os objetos e com os espaços de maneira a que me ajuda ao filme que estou a fazer. Eu parto, sei lá, os filmes são muito pensados, não é? Quer dizer, são filmes de grande processo laboratorial, tanto no tempo que demoram, como o tempo que eu dedico ao seu processo, e depois, quando lá estamos, é quase uma consumação e é quase uma espécie de reorganização
desse acumular de informação que nós vamos fazendo ao longo do tempo e depois pomos à frente da câmara. Há uma palavra que é curiosa, eu nunca usei em nenhum momento, nunca escrevi sobre isso, nunca disse que era uma comédia. Ou seja, eu acho que se as pessoas por alguma razão veem que é uma comédia, não é deliberado, ou seja, eu não em nenhum momento do filme ou no processo do filme que escrevi que é uma comédia. Agora, não deixa de ser verdade que nós nos vamos rindo, não é? Vamos nos rindo desta ou daquela situação. Quer dizer, até é bom que isso seja para não nos levarmos demasiado a sério, que é uma certa tendência que hoje em dia existe. Mas pronto, mas eu não considero que seja uma comédia, quer dizer, considero que é um filme que tem uma problemática real, mas que está encenada, obviamente, e que tem uma carga dramatúrgica e que num momento ou outro possas sorrir, mas o filme não está preocupado muito, se tu reparares, nós nunca sabemos porque é que eles estão a divorciar, mas também não sabemos se eles ficam juntos ou não, ou seja, esse também é esse lado voyeurista, como lhe quiseste dar, ou se quiseres esse lado de estar a investigar, não me interessa, não é? Interessa-me mais este lado, que é que qual é o problema? Qual é o problema e qual era o problema naquele filme? É o que fazer à tartaruga, não é? Como cada um de nós lida com essa questão. Portanto, se quiseres, talvez a tartaruga seja o personagem principal daquele filme, porque ela, de alguma maneira, tem a sua liberdade. Ela tem uma liberdade que ela própria foi conquistando no decorrer das filmagens. Eu fui colocando aqui ou ali, ela foi reagindo a isso. E o que eu fiz foi captar isso e, de alguma maneira, dar-lhe espaço também, não é? Ela não tinha que estar confinada, que é um termo que agora está mais ou menos em moda. Exatamente. Estamos todos confinados, eles próprios também já estavam confinados no processo de fazer o filme, mas a tartaruga, apesar de tudo, ela conseguiu se libertar e conseguiu de alguma maneira vaguear e construir o seu depoimento. É verdade. Ia-te perguntar também se, porque obviamente é uma adaptação do Mário de Carvalho, não sei se ele já viu o filme, ia-te perguntar se ele teve uma boa reação com o filme, uma boa relação com o filme. Não, o Mário vai estar na estreia, no dia 31, na próxima segunda-feira, às 9h30, na Culturgest, numa das sessões de competição das longas-metragens do Indie. Vai ver pela primeira vez. Tivemos sempre uma relação muito cordial, que já vinha do passado. Ele considera que fez o seu trabalho, escreveu o livro, do qual eu lhe agradeço muito enquanto leitor. E eu faço o meu. Obviamente que há diferenças, há muitas diferenças entre aquilo que é um filme, ou que parte de um livro, aquilo que é um livro, e depois chega a ser um filme, mas é assim, quer dizer, não procuro de maneira nenhuma competir com o livro, ou seja, é com grande respeito e com grande admiração que eu parti deste texto e agora espero, obviamente, ficaria contente que o Mário de Carvalho gostasse dessa adaptação, mas é apenas um desejo e profundo e honesto. Mas depois podes-lhe perguntar a ele e dizer-me se ele gostou ou não. Queria só terminar e perguntar-te, obviamente que o filme começou a ser rodado antes, mas obviamente este é um ano singular e incaracterístico, por todas as razões que nós sabemos. Em relação à vida que o filme vai ter em sala, sabes mais ou menos quando é que ele irá estar em sala? Sabemos que vai ter antestreia agora no Indie Lisboa, no festival, como disseste bem, no Culturgest. Esperas que isso possa afetar de alguma maneira esta situação, a vida que o filme poderia ter ou poderá ter? Os filmes não são coisas mais importantes do que outras coisas que nos estão a acontecer, não é? Quer dizer, e portanto o filme é o filme há de ter a sua vida. Sabemos que vai estrear agora no Lisboa, sabemos que vai ter também uma estreia internacional logo a seguir, e espero que continue a fazer esse seu percurso. Já houve vários contactos no sentido do filme, e aliás, como os filmes que tenho feito, têm feito sempre uma carreira nacional e internacional, e portanto começamos por aí. Quanto a aspectos de distribuição e de exibição,
Eu creio que ainda é prematuro, estamos agora mais ou menos a meio, já passámos o meio do ano, creio que nunca será uma coisa para 2020, eventualmente será para 2021, mas de alguma maneira esse timing é um timing dos produtores, que eles seguramente melhor do que eu podem encontrar o espaço certo para exibição. Sabemos que vai ter exibição na televisão, porque é também uma coprodução com a televisão, sabemos que há de ter uma estreia em sala, seguramente. Agora, acho que há um conjunto de coisas que se passam no mundo e que efetivamente são muito mais importantes do que os filmes e, portanto, os filmes não creio que tenham sido afetados. Aliás, até pode haver um conjunto de filmes que se vão fazer no contexto da pandemia, não necessariamente a ver com a pandemia, que foram mencionados e que podem vir a ser belíssimos filmes. Portanto, há aqui um interregno que é preciso tomar atenção, mas que não é o cinema, que de alguma maneira o primeiro prejudicado por isso. Tu estiveste muito ligado, desculpa, só para terminar, tu estiveste muito ligado também a filmes publicitários ou a spots publicitários, fizeste obviamente muitos documentários e agora tens uma longa de ficção, depois de várias curtas. Não sei se tens já projetos pensados para o futuro, mas a ficção será mais um caminho que quererás desbravar no futuro. É como eu te disse, eu tenho filmes, eu uso os géneros como é um território de investigação, não é um cinema de ficção, ou cinema documentário, ou cinema experimental, são coisas que me interessam, é as coisas que me interessam e depois eu adapto ao género ou ao formato, ou seja, o formato está ali para eu usar e se quiseres abusar. Portanto, eu não sou um realizador nem de ficção, nem de documentário, nem de cinema deste ou daquele. Sou um realizador que procuro refletir sobre a minha contemporaneidade, procuro refletir sobre aquilo que me interessa. É um cinema, se quiseres, laboratorial. Eu uso o cinema quase como um laboratório. É um cinema de pesquisa, de risco. Não é um território seguro, não é para me sentir cómodo, é um território para me sentir incómodo, para trabalhar. Portanto, não é uma espécie de ai, que coisa bonita fazer filmes. Não é nada bonito, dá muito trabalho, é uma grande chatice, é moroso, é custoso, envolve muitas pessoas, envolve muitos obrigados, e eu aproveito para agradecer publicamente a todas as pessoas que me ajudaram neste processo, à minha equipa, que foi uma equipa muito pequenina, que nós durante 7 semanas trabalhámos arduamente na construção do filme, aos meus produtores que acreditaram neste filme e que durante 2 ou 3 anos tentaram encontrar a melhor forma juntamente comigo para o produzir e agora o filme deixa de ser meu e passa a ser de todos e, portanto, que as pessoas possam, digamos, de alguma maneira trabalhar um bocadinho e ficarem um bocadinho com eles e potenciarem esse filme e tornarem num filme em muitos filmes e, portanto, o filme é melhor se ele se produzir e se ele se desdobrar em muitos outros filmes, não fico só confinado a este mesmo que eu escrevi e que realizei. Muito bem. Júlio, resta-me agradecer-te a oportunidade de ter falado contigo sobre este filme. Parabéns por ele e espero que obviamente tenha uma longa vida também em sala. Depois deste interregno ou não. Obrigado mais uma vez e um abraço. Ricardo, obrigado e obrigado também ao gerador. Um abraço. Obrigado.